Olá, está começando mais uma edição do Câmara Rio Notícias. Veja os destaques. CPI do Fundo da Previdência do município é concluída com a apresentação de 3 relatórios. Fiscalização no Recreio. Comissão de Defesa Civil da Câmara faz primeira vistoria após o início das obras de contenção na orla da Praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes. E você, já pensou em mergulhar numa piscina sem água para uma aula de hidroginástica? Veja como isso é possível em uma exposição interativa sobre a zona oeste da cidade. Foram 6 meses de trabalho. Nessa quarta-feira, chegou ao fim a CPI do Fundo Previdenciário do município. Na sessão de encerramento, foram apresentados 3 relatórios, já que não houve consenso entre os vereadores. Foi uma disputa dura. 3 relatórios foram apresentados na última reunião da CPI do Fundo de Previdência do Rio. O do relator João Mendes de Jesus teve 2 votos de um total de 5. Entre as soluções apontadas está a polêmica taxação dos servidores inativos, que ganham a partir de R$ 5.531. Entendo a dificuldade de dizer para o servidor que ele tem que contribuir. Mas eu digo para você, servidor, se você não contribui agora, amanhã ou depois você pode ficar também sem o seu salário. O vereador Ítalo Ciba acompanhou o relator, sem fazer nenhuma restrição. Não cuidaram do Funprevi. E ele mostrou no relatório dele que realmente tem solução. É só quererem e seguir o relatório dele. O relatório do vereador Tiago Carribeiro também teve 2 votos, o dele e o do vereador Célio Luparelli. O vereador disse que concordava com apenas 80% do que foi apresentado pelo relator. Ele fez alguns apontamentos para questões pretéritas, indicando alguns equívocos que eu discordei, portanto eu não poderia ser, nesse momento, a favor do relatório dele. Só foram essas questões que me colocaram nessa posição. O relatório do presidente da CPI, Paulo Pinheiro, só teve o voto dele mesmo. Diante desse placar, a CPI do Fundo Especial de Previdência do município, o FUNPREV, termina sem o relatório final. Para o presidente da comissão, as irregularidades apontadas têm que ser investigadas pelo Ministério Público. Nós estamos encaminhando ao Ministério Público e ao Ministério Público Estadual e o Federal o nosso voto separado. Por quê? Achamos que o Ministério Público tem que abrir um inquérito de civis públicos para avaliar todos esses erros cometidos. A venda de imóveis irregulares que aconteceram, há vários outros tópicos que estão no nosso relatório, e a divergência é exatamente essa, precisam ser avaliados por quem pode fazer, não somos nós que vamos fazer. Em meio às divergências dos integrantes da CPI, a base do governo colocou em pauta o projeto que altera pontos da previdência dos servidores vinculados à prefeitura. Ele prevê desconto de 11% sobre os salários dos inativos que recebem acima do teto do INSS, que é de R$ 5.531. Além disso, acaba com a integralidade, impedindo que o servidor se aposente com o salário da ativa, e também extingue a proporcionalidade, que corta o direito dos servidores aposentados de receberem os reajustes dados aos ativos. A solução do Prev Rio não é taxar os inativos, não é nas costas dos inativos, não é dividir, socializar o lucro e cobrar o prejuízo, colocar o prejuízo nas costas dos inativos. Confira agora o que foi notícia no Diário da Câmara Municipal nessa quarta-feira. Já está em vigor o Programa de Aposentadoria Integral dos Servidores da Câmara do Rio. Câmara Municipal do Rio adquire bases de dados para acompanhar preços em licitações públicas de todo o país. Câmara do Rio ganha frente parlamentar contra remoções e despejos no município. A audiência pública discute redução no orçamento para o Carnaval Carioca de 2018. E por iniciativa do vereador Renato Moura, Câmara do Rio entregou o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao prefeito de São João de Meriti, João Ferreira Neto. A Comissão de Defesa Civil da Câmara do Rio fez nesta quarta-feira uma vistoria na Zona Oeste. Os vereadores visitaram o calçadão da Praia da Macumba, no Recreio, que recebe obras emergenciais de contenção depois de ter afundado e engolido quiosques. A Comissão Permanente de Defesa Civil da Câmara realizou uma vistoria nas obras de contenção executadas pela Prefeitura na orla da Praia da Macumba. O desmoronamento provocado pelo desgaste da faixa de areia nesse trecho da orla em outubro engoliu um quiosque e provocou rachaduras nas casas.
condomínio ele foi muito atingido. Se as obras emergenciais não começassem efetivamente, a estrutura do prédio teria sido abalada com o avanço do mar. A presidente da Comissão de Moradores do Recreio dos Bandeirantes disse que as obras emergenciais são importantes, mas que os moradores querem do poder público ações efetivas. A Praia da Macumba é apenas a ponta do iceberg de um problema muito maior. Qual é? O assoreamento do canal de Sernametiva provocado pelas ondas que batem inclementemente na praia. Agora nós estamos com canais assoreados, com a Praia da Macumba desmoronando por falta de areia e pela ação constante do mar, porque precisa de um guia corrente, ou seja, precisa de uma obra definitiva. Segundo o subsecretário municipal de Conservação e Meio Ambiente, as obras emergenciais de contenção do processo de erosão aqui na orla da Praia da Macumba, orçadas no valor de 14 milhões de reais, ficarão prontas em fevereiro de 2018. Nós estamos fazendo um esforço bastante grande para que haja liberação até o Natal do trecho que foi destruído junto à estrada do Pontal, que é onde há um grande fluxo de pessoas e para que as festividades de final de ano possam ser realizadas aqui com segurança e sem risco de acidente. O presidente da Comissão de Defesa Civil, Zico Bacana, disse que já encaminhou um requerimento de informação à Prefeitura pedindo mais detalhes da execução das obras. Foi feito um requerimento emitido direto à nossa Prefeitura, aos órgãos competentes, para avaliar os riscos que vão poder ocorrer durante o verão, que a chuva de verão é mais forte, então está sendo repassada para a nossa comissão e vamos ver o máximo para confiar para a nossa população o que pode ser feito para não ter o risco de, vamos dizer assim, um desastre generalizado, né, de vir a ser mortes, desabamentos, que podem causar grande transtorno para o nosso município do Rio de Janeiro e para a nossa população. Já o vice-presidente da comissão, vereador Jones Moura, falou que irá acompanhar os trabalhos da Secretaria de Conservação até o término das obras. Parece que a gente pode então confiar no trabalho da Prefeitura, a gente vai acompanhar de perto, vai continuar fiscalizando e a gente acredita que por tudo que nós vimos aqui, realmente os moradores vão poder descansar, mas nós vamos acompanhar de perto. Uma das jornalistas mais respeitadas do Rio de Janeiro foi homenageada pela Câmara Municipal. Sônia Araripe recebeu o conjunto de medalhas Pedro Ernesto. A iniciativa foi do vereador Zico. A mais alta condecoração da cidade do Rio de Janeiro foi oferecida à jornalista Sônia Araripe. Ela recebeu o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto das mãos do vereador Zico. A iniciativa é pelo trabalho que ela já fez, né, que ela está fazendo, e eu tenho certeza que ela vai fazer. Ela vai em palestras, em ONGs, em um monte de lugar. Então é importante, como exemplo, ela vai dar entrevista numa televisão, numa emissora, é legal, no jornal de grande porte, legal. Não, mas ela se preocupa em ir nas escolas, onde realmente tem as crianças, que não tem holofote, não tem nada, mas ela vai lá porque lá ela sabe que lá está a semente. Ela germinando lá vai melhorar daqui a 10, 20, 30 anos, com certeza vai melhorar a sustentabilidade do nosso país. Sônia Araripe foi homenageada na presença dos familiares. Os filhos, o marido e até mesmo os tios da jornalista fizeram questão de prestigiá-la. A filha, Isabela, a mais velha dos 3 que seguiram os passos da mãe, foi uma das primeiras a discursar. Ela se reinventou, trouxe mais verde ao jornalismo, em uma época que a sustentabilidade não era a palavra da moda e muito menos pautada nos grandes veículos. O reconhecimento vem também dos colegas de profissão. Ela tem a revista impressa, que já é uma dificuldade se manter um veículo impresso hoje em dia, em função do alto valor do papel e etc. E ela, acompanhando mais uma vez, né, a evolução, ela partiu para virtual, para a parte de internet, que é a Plural Insight, né, que ela tem, porque hoje em dia a gente sabe que o jornalismo vive um momento difícil, a parte impressa realmente está cada dia, enfim, mais apertada, e a salvação tem sido muito o virtual. Saturnino Braga, que já foi vereador e prefeito do Rio de Janeiro, destaca que o município deve reconhecer o mérito de quem presta serviços à população. Para ele, o exercício do jornalismo é uma das melhores ferramentas para isso. Ela é um exemplo de jornalista que não só tem, enfim, a ética da profissão tão necessária, como ela é uma trabalhadora
preservação do meio ambiente, a revista que já há mais de 10 anos ela coordena e com sacrifício, com um esforço muito grande, presta um grande serviço na educação ambiental e ela merece efetivamente essa que é a maior condecoração da cidade do Rio de Janeiro. Sônia, que já foi eleita entre as 100 jornalistas mais admiradas do país, foi pioneira ao empreender na imprensa. Ela criou há 10 anos a revista Plurale, voltada a questões de meio ambiente e sustentabilidade. Com o tempo eu percebia que eu e tantos outros, que os jornais estavam deixando de existir, mas os leitores existiam, entretanto não havia o veículo. Então era preciso me reinventar. E nessa parte de reinventar, em vez de continuar fazendo economia, que era algo que eu já tinha feito a minha vida inteira, achei melhor enveredar pelo campo da sustentabilidade. Então, Plurale, que é uma revista e um site, falam dessas histórias de transformação. Os vereadores discutiram nesta quarta-feira o calendário de votações no plenário da Câmara do Rio na reta final do ano. O assunto foi um dos destaques na sessão do Legislativo Carioca. Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares aprovaram em primeira discussão o projeto de emenda à lei orgânica de autoria do vereador Renato Cinco, que estende o passe livre aos alunos de baixa renda de cursos pré-vestibulares. Na sequência da sessão, o projeto de lei complementar de autoria dos vereadores Felipe Michel, Rosa Fernandes e doutor Jairinho, que dispõe sobre a obrigatoriedade da elaboração e divulgação do fluxo de caixa do município, também foi aprovado pelos parlamentares em primeira discussão. O fluxo de caixa vai colaborar com a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e com a fiscalização aqui dos vereadores da Câmara Municipal. Ganha a Câmara, ganha a Prefeitura e ganha a cidade do Rio de Janeiro. Durante a sessão, o líder do governo, o vereador Paulo Messina, convocou os vereadores para uma reunião na próxima segunda-feira. O objetivo é analisar e discutir os projetos de lei do Poder Executivo que serão apresentados para votação. Entre os projetos estão Rio Luz, Guarda Municipal, Código de Obras, Previdência e o Plano Municipal de Educação. Nós ontem fizemos uma reunião no final do dia com um grupo de vereadores e decidimos o seguinte calendário. Na semana que vem, há vários projetos de interesse do Executivo que precisam ser votados, a gente precisa dar celeridade a eles. E aí eu até vou aproveitar a presença dos membros da Comissão de Justiça aqui no plenário, o vereador João Mendes, o vereador Tiago Carribeiro, o vereador Jairinho, e pedir às Vossas Excelências que façam uma reunião, chamem uma reunião conjunta das comissões para segunda-feira, para que a gente possa fazer o parecer desses projetos para a semana que vem. Os parlamentares se manifestaram sobre a votação que está prevista para o dia 14 de dezembro. Nós achamos um absurdo que esse pacote venha na última semana do ano desta forma. O governo não fez o trabalho de casa, o dever de casa quando devia, e agora quer empurrar na última semana um montão de projeto polêmico e grande. São muitas emendas, ainda há muita discussão sobre o PME, e o que a gente precisa priorizar de fato é discutir o orçamento. O orçamento. Então eu quero aqui concordar com a fala do vereador Tarcísio. Não se deve votar semana que vem o PME, em hipótese alguma. Com relação à votação do PME, lembrar alguns dos senhores vereadores que compõem as comissões na qual passa o projeto, que o Ministério Público Estadual está cobrando essa casa. Eu já recebi na Comissão de Justiça, acredito que a mesa diretora também já recebeu, acredito que a Comissão de Educação também já tenha recebido. A gente tem que ter um pouco de responsabilidade com essa questão, que se faça debates públicos e audiências durante essa semana. Mas jogar para o próximo ano é algo que a gente pode estar cometendo um erro muito grave. Dançar balé com crianças, visitar um quilombo e mergulhar em uma piscina sem água para aula de hidroginástica. Tudo isso é possível em uma exposição interativa sobre a Zona Oeste. A mostra é uma oportunidade para grupos sociais da região mostrarem o talento que possuem ao abordar questões como raça, gênero e inclusão social. Com uma área correspondente a quase 74% da cidade e mais de 2 milhões de moradores, a Zona Oeste não conta com muitos equipamentos culturais.
Mas isso não significa que não exista produção de arte na região. Pensando em unir as organizações e grupos atuantes e destacar os talentos que vivem no território, a exposição Ilumina a Zona Oeste, no Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea, na Taquara, mostra projetos apoiados pelo Instituto Rio. Esse projeto ele é uma culminância do apoio que o Instituto Rio faz via edital, sempre para 12 projetos na Zona Oeste. É basicamente uma exposição de tudo que essas instituições e grupos apoiados fazem, com uma programação cultural e artística para a gente se divertir, para a gente ficar feliz. As instalações são interativas e convidam os visitantes a discutirem diferentes questões. Júlia pôde experimentar o que as pessoas com dificuldade de locomoção passam no dia a dia. Agora ela entende como se sente o avô, que usa muletas. Achava que era fácil. E aí? E agora eu sei que é difícil. Eu gostei muito de saber como é que era a vida das pessoas cadeirantes. Adultos em situação de vulnerabilidade social, autistas e com deficiências intelectuais são bem-vindos. Que tal mergulhar numa piscina sem água para uma aula especial de hidroginástica? Marcelo, usuário do Centro de Atenção Psicossocial Bispo do Rosário, se sentiu um verdadeiro atleta. Gostei, adorei muito, nadei muito aqui, nadei costas. As instalações tratam de questões de raça, gênero e inclusão. Esses vídeos e mensagens foram produzidos por moradores da Cidade de Deus, que quiseram mostrar as coisas boas da comunidade que não são notícia. A luta feminina está bem representada. As mulheres de Pedra de Guaratiba, confeccionaram esses tapetes à mão, contando suas histórias. E o projeto Curta Rio das Pedras também está presente. O nosso projeto é de trazer o audiovisual como uma ferramenta para discutir as questões de gênero e discutir as questões de violência. Esta saia, na verdade, é a bandeira oficial da parada LGBT do Rio de Janeiro de 124 metros. Mas ao final deste arco-íris, há um pote de ouro diferente. São armários, prontos para as pessoas abrirem e tirarem lá de dentro seus preconceitos. A missão do evento é criar experiências inéditas e inesperadas sobre a Zona Oeste, além de entender o quanto esses trabalhos impactam positivamente a região. A nossa proposta é ser um museu para o território, então que a Zona Oeste possa vir, possa frequentar, possa também fazer parte de compor a programação. O desafio de aguçar os sentidos é cumprido com este mural desenhado metade pelo artista Urucum e a outra metade pelos visitantes. E com o desconforto inevitável ao se deparar com a proposta de visibilidade às pessoas que moram nas ruas. A Ilumina a Zona Oeste fica em cartaz somente até o próximo sábado, das 10 da manhã às 5 da tarde. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã.